Assim, aqui, né, a gente tem aí vários advogados, Dr. Raposo, que já veio aqui, que é uma pessoa maravilhosa, um ótimo profissional. Talvez ele talvez não, com certeza ele tem mais propriedade do que eu para te falar isso. Mas eu vou te falar o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, tá? Eu trabalho e estudo com derivado de cannabis desde 2018, então vou falar um pouquinho de lá para cá o que eu vejo. Até alguns anos atrás, existia uma visão mais pró-paciente da justiça. Então, eu via mais decisões a favor do paciente nesse sentido. Tá? Agora, nos últimos anos, talvez os últimos 2 ou 3 anos, assim, falando sem ser muito exato, eu tenho visto que os pacientes têm recebido mais negativa. Tá? Mas isso não se restringe nem só a isso, a outras questões, até de terapia, de outras coisas. A gente tem visto que muitas vezes a decisão, né, da justiça acaba indo contra o interesse do paciente. Tá? Mas uma obrigação, vamos dizer assim, formal e bem definida, isso realmente não existe. Não, mas teria que ter, né? Não existe, né? Não existe. O que a gente vê, isso que eu tô falando é daqueles pacientes que acabam entrando na justiça e ações tudo mais, judiciais, né? Com ações judiciais. Doutor, e quanto ao SUS? Olha, no SUS evoluiu bastante essa questão, tá? Nos últimos anos, a gente está vendo vários movimentos, tanto em municípios, várias leis, não só municipais, mas como estaduais também, sendo criadas nesse sentido, né? De estabelecer no SUS quem que é o perfil de paciente que teria direito, quem que não teria, o que o Estado vai dispensar para esses pacientes. Então, o governo do estado de São Paulo já tem uma legislação em relação a isso, mas tem outros estados do país, como por exemplo, Alagoas, já tem também, tem estudado, que eu participei de algumas oitivas lá no que diz respeito a isso. Algumas cidades aqui do estado de São Paulo, eu sei que tem também algumas iniciativas desse tipo, né? Então, por exemplo, aqui no Grande ABC a gente tem Ribeirão Pires, por exemplo, que já tem uma legislação municipal em torno disso, então é algo que está evoluindo. É um tratamento alternativo ou é um tratamento complementar? Rafa, você hoje está radiante, cara. Você está brilhando muito hoje. Ó, essa pergunta é uma pergunta fenomenal. Por quê? Porque a maioria das pessoas não entende bem qual é a diferença entre um tratamento complementar e um tratamento alternativo. Até porque o SUS, por exemplo, ele tem uma certa abertura para tratamentos complementares e alternativos. E às vezes a gente vê no jornal que você é alvo de discussão, de crítica, que não devia ter isso, devia ter aquilo. Qual é a diferença? Primeiro a gente precisa entender o que é um e o que é outro, tá? O que é um tratamento complementar? É um tratamento que ele tem uma evidência científica, já houve estudo acerca dele, mas ou é um estudo que ele, assim, precisa refinar mais aquele conhecimento, tá? Ou algo que até tem vamos dizer assim, uma certa quantidade, um certo grau de evidência científica, mas que no nosso meio, por algum motivo, ele não é utilizado de maneira muito abrangente, tá? Esse é o tratamento complementar, correto?